Veja o que é mononucleose, a doença do beijo. Caso identificado na Anitta, que você não A sabia. mononucleose infecciosa é uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr. O vírus Epstein-Barr ele se transmite fundamentalmente através da saliva, por isso que ela é conhecida também como doença do beijo. Acomete em países desenvolvidos o adolescente ou pré-adolescente, em torno de 13 aos 20 anos, e por isso ela tem essa característica de ser chamada como doença do beijo. Ela se transmite através da saliva, atinge principalmente no momento inicial da sua replicação as amígdalas, se dissemina pelos gânglios aqui do pescoço, essa rede ganglionar que é muito rica, e leva a um quadro febril, febre aguda, febre alta geralmente, 38, 39 graus, dor de garganta, pois aonde é que o vírus inicialmente se multiplica nesse epitélio da orofaringe, então aumenta as amígdalas, levando a uma dor muito forte, inflamação, e esse aumento dos gânglios, principalmente aqui do pescoço, exatamente pelo processo de multiplicação do vírus. Então leva a um aumento desses gânglios, esses nódulos do pescoço ficam bastante aumentados e dolorosos. Então leva realmente a um comprometimento do estado geral, fica muito cansado, principalmente em criança irritada, não se alimenta adequadamente e um quadro febril muito intenso. Esse quadro ele é um quadro que demora alguns dias, em geral pode persistir por cerca de 2, 3 semanas com esses gânglios e muitas vezes isso causa uma angústia, principalmente para os familiares, para os pais, quando isso ocorre principalmente em crianças, levando aí um diagnóstico às vezes diferencial, uma preocupação muito grande com outras doenças, inclusive linfoma, e aí causa toda uma preocupação familiar. Mas é uma doença que, em geral, evolui de forma benigna e não deixa sequela após a sua evolução. Entre os agentes que causam a chamada síndrome da mononucleose, porque você tem a doença propriamente dita, chamada mononucleose, e você tem outros agentes infecciosos que causam uma doença muito parecida com a mononucleose. Por isso ela é designada de síndrome da mononucleose infecciosa, porque tem os sinais, os sintomas muito parecidos com a mononucleose. Então muitas vezes é uma doença que às vezes você precisa fazer uma investigação, pedir diversas exames laboratoriais, sorologias, para você chegar ao diagnóstico específico dessa doença. Entre elas, a toxoplasmose, é uma doença causada por um protozoário, que pode cursar um quadro muito semelhante à mononucleose. O vírus, o citomegalovírus, também é uma doença que pode cursar de forma semelhante. A infecção aguda pelo vírus da AIDS, o HIV, também pode dar um quadro muito parecido. Então, se esse indivíduo estiver em vida sexualmente ativa, se tem que pensar na infecção aguda pelo HIV. E o quadro muito parecido também, a sífilis. A sífilis secundária pode cursar também com um quadro muito parecido com a mononucleose infecciosa. Existem outros agentes também, a própria rubéola e outros quadros infecciosos e não infecciosos. Entre eles o linfoma e, às vezes, a mononucleose, o quadro clínico, pode ser também decorrente de alguma medicação, principalmente indivíduos que tomam hidantoinatos, podem levar também, são drogas para evitar convulsões, também podem dar um quadro muito semelhante à mononucleose infecciosa. Então esses agentes que são chamados, estão entre o diagnóstico diferencial do vírus Epstein-Barr, eles podem dar um quadro muito parecido e por isso é chamado de síndrome da mononucleose infecciosa. Como a gente chega ao diagnóstico específico?
geral pela sorologia. Então você faz uma sorologia específica para o vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, para toxoplasmose ou para sífilis, e você consegue então chegar ao diagnóstico específico dessas doenças e o seu diagnóstico é diferencial. Muito bem. O vírus Epstein-Barr, da mononucleose, ele além desse comprometimento da orofaringe, dos gânglios, ele se dissemina no corpo gerando um processo, uma reação imunológica muito séria. E leva um aumento do baço, um aumento do fígado. Então, realmente você precisa, nessa fase de doença, manter o paciente muito bem hidratado e tratá-los com sintomáticos para aliviar esses sintomas, principalmente a febre, a dor, muitas vezes tem uma dor no corpo, cefaleia, consequência dessa síndrome infecciosa que ocorre de forma mais generalizada. Infelizmente não temos ainda um tratamento específico. Existem algumas drogas, algumas medicações que você pode utilizar, mas em geral a gente trata apenas com sintomáticos. Medicações antivirais contra o vírus Epstein-Barr, até existem alguns estudos, alguns trabalhos, mas ainda são reservadas para aqueles casos mais graves, de evolução um pouco mais grave. De forma geral, o tratamento é apenas com sintomáticos e hidratação. Não existe vacina específica contra o vírus Epstein-Barr, então é um vírus, inclusive DNA, difícil a gente conseguir uma vacina específica para ele, e depois que ele penetra no corpo, ele fica o resto da nossa vida. É um vírus DNA, ele se incorpora em algumas células e permanece no corpo o resto da vida, mas sem causar doença. Todas as vezes que você for fazer uma sorologia, você tem a sua resposta imunológica, a sua cicatriz imunológica contra o vírus, você vai lá ter uma sorologia positiva, mas sem doença. Isso vai persistir o resto da sua vida. Então, como é que a gente previne a mononucleose? Como é que a gente previne contra essa doença? Era, como o próprio nome, no início do que a gente discutiu, como doença do beijo, realmente esse cuidado, né, com beijo com parceiros desconhecidos, realmente é uma doença que se transmite dessa forma. Então, cuidados de higiene são importantes, principalmente durante a evolução da doença. Isso claramente, por exemplo, em países desenvolvidos, a doença ocorre em idades dos adolescentes, adultos. Já em países subdesenvolvidos ou em condições ruins de higiene, condições sanitárias mais difíceis, ela ocorre em populações com idades menores, como nas crianças, onde ocorre com maior frequência. Então ela tem uma relação direta com as condições de higiene da população, condições de moradia, evitar aglomerados, principalmente durante a evolução da doença. Uai, seu app de vídeos curtos.